De volta com o seu programa onde você tem voz, tem vez. Esse é o Conexão Jovem. Você está participando através do Facebook, WhatsApp, Twitter, mandando aqui também através do Instagram a sua opinião, falando sobre os jovens como a mensagem de Deus nesta terra e os jovens também como instrumentos para finalizar aí a obra de Deus nesta terra. Tem um comentário aqui, Chapolin, através do WhatsApp. Aliás, só rapidinho, gente, não adianta ligar, a gente não vai atender. Não vai atender. Dá vontade de atender, mas não vamos. Dá vontade de atender, mas tem uma galera que atende, não dá para atender, gente, tá? É só ler aqui as mensagens, também não dá pra gente responder por aqui. Bom, assistindo o programa pela segunda vez, ela não mandou o nome dela, mas eu creio que é de BH, DDD 31, final de telefone 7876. Eu era de outra denominação, seguia outros caminhos religiosos bem diferentes, conheço muitos jovens adventistas, mas, sinceramente, não transpareciam a Cristo. Tive a oportunidade de conhecer a igreja pessoalmente e, sinceramente, aí sim pude ver a diferença e vi que nem todos os jovens não transpareciam a Cristo. Pois fui incomodada a mudar o meu estilo de vida, não o que eu queria, mas o que Cristo queria para mim. Isso aí, ó. Interessante aí, a impressão que dá é que ela teve contato, assim, talvez por uma rede social, com alguns adventistas, alguns comentários que saem por aí afora. A gente acabou de cantar uma música no bloco anterior que fala sobre coerência. Coerência. Que nós hoje devemos estar no lugar que Cristo deveria ocupar se ele estivesse entre nós, né? Então, assim, é muito fácil você defender um corpo de doutrinas ou informações e tentar, através disso, provar que você está correto e outro errado, né? Mas muitas vezes você consegue isso, só que sua vida vai na outra direção. Exatamente. Então, onde fica o amor, às vezes? Onde fica, né, a questão de você acolher a pessoa do jeito que ela está? Esse espírito de conciliação. Eu vejo na internet, às vezes, gente, alguns comentários assim, que passam longe de uma atitude cristã, entendeu? Por que você discorda, você precisa ofender? Será que se a pessoa estivesse cara a cara com o objeto do comentário, teria coragem de fazer o mesmo comentário? Ou só se esconde ali atrás do anonimato e se sente na liberdade, através do computador, do celular, escrever o que bem entende, né? Então, assim, a gente tem que ser cristão na vida real e na vida virtual também, né? Boa. Mas, Bianca, o fato de testemunhar e ser cristão não tem a ver, na verdade, simplesmente com onde você congrega. Sim. Mas tem a ver com aquilo que você é. E a igreja somos nós, a importância né? maior é eu sentir e viver como a igreja, né? Ter essa essência de igreja. Se eu não viver e ter a essência de igreja, não importa onde eu vá, não importa onde eu frequente, não importa nada, porque é a essência do que eu sou e do que eu acredito. Eu tenho lido um livro que tem mexido muito comigo, se chama Eles Gostam de Jesus, mas não da Igreja. É um tema, e o capítulo que eu estou lendo agora é sobre os jovens. Por que os jovens não ficam, né? Uma das coisas básicas a discussão é essa, porque os mais velhos não os deixam o jovem fazer, e começa a discorrer algumas coisas que são interessantes. Porque o mais jovem se esqueceu que ele também, o mais velho, se esqueceu que ele foi jovem. Mas na época dele de jovem, ele também foi tolhido, ele foi reprimido, ele foi deixado de lado. E agora parece que ele está vindo dando troco. Não, deixa porque os jovens são assim. Mas falaram dele isso. E ele vem agora falando dos que estão chegando. E a preocupação é esses que estão passando agora, o que eles irão fazer quando chegar na fase adulta e forem os idosos da igreja? Como é que eles vão tratar os adolescentes que virão depois? Essa é a preocupação. E o grande espaço que tem é que hoje, no meio das coisas, se a gente olhar aqui na Novo Tempo, quem trabalha aqui, quantidade de jovens que trabalham aqui, que fazem acontecer. Por que na igreja deles, eles também não podem trabalhar e ajudar a decidir as coisas que a igreja faz? Porque eles não podem ser parte do corpo da igreja que decide e toma as decisões do rumo da igreja. Porque eles podem ser bons profissionais fora, mas eles não têm voz ativa dentro da igreja. Então essa é a maior preocupação. Entender que eles têm condições, eles podem porque eles são profissionais ótimos e qualificados. São pessoas que estão fazendo na música hoje, a música, na tecnologia, tudo. Os jovens estão à frente, é eles que fazem acontecer. Mas quando entramos na igreja, nós acabamos tendo essa lacuna enorme. Eles chegam na igreja, vou fazer o quê? Exatamente. O que eu posso fazer? Eu gostei do que você falou de ser a igreja somos nós. Não é tijolo, não é banco, não é nada, não é púlpito, a igreja é você, sou eu também. Bom, Arautos do Rei, gente, estão lançando aqui um DVD junto com um CD, Arautos do Rei, o tempo de Deus. Incrível esse material, você confere um pouquinho dele agora. Gravado em algumas cidades dos Estados Unidos, o novo DVD do Arautos do Rei
conta e canta a história do dia em que um homem descobriu a data da volta de Jesus. Foram filmados diversos lugares e relembrados vários momentos históricos. O mais bacana disso é que esses lugares visitados, além de lindos, marcaram a vida de algumas pessoas que acompanharam este trabalho. Esse é o caso da Charline, que ajudou na produção do DVD e conta para nossa equipe o quanto se maravilhou com tudo que ela viu. Bom, Charline, a gente está vendo aí um pouquinho desse DVD do Arautos do Rei, mas me contaram que você também esteve nessa gravação. Como que foi essa experiência? O que você foi fazer lá? Olha, Rafa, foi um privilégio como servidora aqui da TV Novo Tempo, quando a gente recebeu o convite para estar na equipe de produção, né? Era uma equipe pequena, mas foi, assim, muito fantástico o trabalho que a gente foi fazer lá. Foi um trabalho desafiador, era muita coisa em pouco tempo. A gente teve 18 dias úteis para realizar a gravação de 18 clipes, porque, para quem não sabe, todos esses clipes em português tiveram suas versões em espanhol. Nossa. Então, foi bem corrido, mas foi muito gratificante poder conhecer a história da minha igreja, a qual eu pertenço, de pertinho, mesmo que rapidinho, assim, podendo conhecer algumas curiosidades, vendo lugares, até assim momentos bem emocionantes em que a gente pôde passar pelos túmulos assim de pioneiros, assim, então teve coisas bem marcantes assim nessa viagem e o desafio cumprido, né? Desses lugares, você lembra alguns que você foi, que te marcou, que você falou, poxa, que bacana, que legal, sim, e que você vai levar isso para o resto da sua vida? Com certeza. A minha maior memória dessa viagem foi o momento que a gente passou por uma das vilas históricas que a Igreja Adventista possui na América do Norte, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma das casas da Ellen White, que é uma escritora da nossa igreja, em que muito dos fundamentos da nossa igreja está baseado nos escritos dela. Conselhos, né? Educacionais, principalmente para os jovens também. Ela foi uma jovem que atendeu o chamado de Deus aos 16 anos. E a gente ouve muito dela desde pequeno, eu principalmente na minha casa, enfim. E a gente pôde conhecer a casa dela, um pouquinho do cantinho em que ela viveu, naquele lugar, em Battle Creek. E eu tive a oportunidade de, durante um intervalo ali na gravação, numa visitação que a gente teve com um guia turístico ali, de conhecer o quarto em que ela escreveu um dos principais livros, se não o principal livro do Espírito de Profecia, né, que a gente chama assim, todos os livros que ela escreveu, que se chama O Grande Conflito. E para mim foi muito emocionante quando o guia turístico, dentre todas as pessoas que estavam ali, ouvindo as informações que ele falava, pediu para que eu fizesse a oração ali no final da visita. Eu fiquei muito emocionada na hora, porque foi um dia que eu estava um pouco já preocupada assim, com a volta para o Brasil, com os desafios que a gente ia passar aqui de novo, com o trabalho, com a minha vida particular. E aí, quando ele falou, eu queria que essa jovem orasse, a gente tem o costume de, no final de cada visita, pedir para alguém orar, e me mostrou um caderno de todas as pessoas que já tinham orado. A pessoa assinava com o nome e o idioma em que orou. Ele pedia para a pessoa orar no idioma, não em inglês, né, especificadamente. E aí, a hora que eu olhei assim, eu falei, caramba, meu nome vai ficar aqui, no português, Charline, e vai ficar registrado aqui no quartinho da Ellen White, onde ela escreveu O Grande Conflito. Para mim foi um presente de Deus, foi a memória mais gostosa assim, que eu trouxe da viagem, foi muito, muito especial, porque ela foi uma jovem, né, como nós, que atendeu um convite de Deus que mudou o rumo da igreja, com certeza. Valeu a pena? Valeu a pena. Obrigada, viu, Chara? Aliás, uma pessoa muito querida, muito especial, que tem um coração mesmo na missão, na obra de Deus. Participou aí da produção. Agora, elas terminaram ali falando sobre Ellen G. White. Muitas críticas, muitas pessoas contra, a favor. E a Igreja Adventista tem Ellen White como uma pessoa muito especial, muito importante. Eu queria saber de você, Tarsis, quem foi a jovem Ellen White? Inclusive, 2015... nós estamos aí relembrando 100 anos da morte de Ellen White. Então, Ellen White, ela foi uma pessoa simples, comum, porém uma pessoa que viveu com Deus. Não tinha poderes. Não tinha poderes, nada disso.
porém ela recebeu de Deus um ministério profético. E na inspiração que Deus dava constantemente a ela escreveu sobre os assuntos gerais da Bíblia, de uma forma elucidativa, né? Então, por exemplo, os textos complexos e não complexos da Bíblia, toda a Bíblia, de cabo a rabo, assim, você tem os conselhos escritos por ela. Então, muitas coisas que nós não tínhamos, assim, uma visão completa de alguns textos e alguma situação bíblica, ela escreveu sobre isso com muita propriedade, né? Então, são referências que a igreja tem hoje no sentido de doutrina e tudo. Além disso, ela escreveu também sobre os conselhos que Deus deu para ela a respeito da própria igreja. Então, assim, sobre como deveria se processar, por exemplo, a obra educacional da igreja. Como deveriam ser os hospitais da igreja, que naquele tempo nem haviam ainda. Então, ela prescreveu vários tipos de coisas que era a vontade de Deus para esse povo do tempo do fim. Ela deu um direcionamento, né? Um direcionamento, exatamente. Interessante que assim, o dom profético, segundo a Bíblia, estaria presente no tempo do fim, como foi mencionado por uma internauta ali que mandou uma mensagem logo no primeiro bloco, né? Ela citou Joel. Sim. Então, assim, estaria presente, a gente tem outras evidências em Apocalipse e tal. Então, assim, quando alguém se diz profeta, a gente não deve aceitar de primeiro, nem devemos rejeitar de primeiro. A gente precisa provar, a gente precisa ir à Bíblia para saber se essa pessoa tem o legítimo dom profético ou não. O fruto vai revelar, e tem outras características que a gente submete essa pessoa à luz da Bíblia. Então, a Igreja Adventista fez esse teste com Ellen White durante muitos anos. Certo? E várias vezes, repetidas vezes. Então, um dos critérios, por exemplo, não pode contradizer a palavra. Entendeu? Não Ela pode nunca contradizer. fez isso. Nunca contradisse o que a Bíblia ensina. Ou Pelo seja, ela não contrário, colocou... né? Ela fala até, ela cita da luz menor que aponta para a maior, então, né? Já. os escritos dela, ela colocava dessa forma. São uma luz menor que ajuda a compreensão. Não substitui a Bíblia. Exatamente, né? Uma Então, boa. assim, antes de avaliar Vamos deixar ou isso decidir, é importante que a pessoa vá ler, entendeu? Pega ali um livro dela, tem como procurar pela internet, a CPB, enfim, vai lá, procura, compra E ela não foi a decida. fundadora da Igreja Adventista, foram vários pioneiros. Nós tivemos a oportunidade de visitar os lugares. Chapolin, né, um dos Esteve lá responsáveis também. pelas imagens belíssimas. É bom a gente ressaltar isso aqui. Exatamente. Obrigado aí pela Chapolin não é parte só um que me rostinho toca. bonito, Grande não, fotógrafo, Não cineasta, sou só um rostinho bonito, bem lembrado mesmo. roteirista. Aliás, Mas foi um prazer estar com vocês, viu? Foi um Muito prazer, bom. um privilégio. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria mostrar aqui, o Chapolin já está segurando o DVD, Arautos do Rei, O Tempo de Deus. Um belíssimo trabalho, vale a pena você adquirir, vale a pena você assistir. Tem ali Ivan Saraiva contando a história e vocês colocando músicas ali, tá muito legal. Eu achei assim, muito inspirador e os jovens, eu acho que Com tendo certeza. um contato com esse material... Com certeza, bem. Aqui, se você me agrega permite, bastante. eu gostaria de ler uma frase de um filósofo desconhecido, que vai se tornar conhecido já já. Ele fala o seguinte: muitos se frustram, acabam abandonando a igreja, por isso a igreja está ficando mais velha, porque não capacitou líderes jovens, nem criou uma cultura na qual eles pudessem prosperar. Frase de Oséias Reis aí, e é muito, acho que Muito bom a estar na essência frente do de um programa de sábio hoje, viu, contemporâneo, muito bom. Gente, a gente agradece demais a participação de vocês aqui, que esses momentos se repitam mais vezes, né? Quatro filósofos aqui, contemporâneos, Esses no meninos Conexão aí, Jovem, muito só bom. chamar. Só Bem, chamar. aqui eu quero mandar um último abraço aqui, Manda, porque chapa. senão ela vai me matar. É a Geise Souza, pelo sobrenome você já deve até conhecer. Prima de Jairon Souza, que está Muito participando. bom. Aqui, manda um abraço para você, viu, G, Jairo? como é que é? Como é? G já. G já. Ju. Jacilene e Juliane. Só os E a codinomes. gente agradece demais você que participou, você que faz acontecer sempre aqui o Conexão Jovem, porque aqui você tem voz e tem vez. E a gente termina com música. Arautos do Rei. Aconteceu na plenitude do tempo e a profecia então se cumpriu.
cumpriu. Jesus chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.